Irmãos, hoje à noite eu quero pregar uma mensagem deveras importante para uma igreja que se diz Igreja do Senhor Jesus Cristo. Para uma igreja que se compromete a seguir os ensinamentos de Jesus encontrados no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento. Porque todos os ensinamentos do Velho Testamento são sombras, são figuras para nós do Novo Testamento. E uma igreja que se compromete a seguir a palavra de Deus não pode passar por cima do assunto que vamos tratar nesta noite, que se chama o ministério da restauração. Meus irmãos, eu falo isso com muito cuidado, com muita humildade também, mas Deus tem nos dado um ministério de restauração há 25 anos. Nossa igreja mãe, o Templo Batista Maranata de Goiânia, é uma das poucas igrejas que eu conheço, que Deus tem usado realmente para restaurar a vida de pessoas. Já vi muitos crentes caindo em contradição, caindo em pecado, muitos crentes culpados de certos delitos. Foram tratados, mas não foram restaurados. Foram tratados, mas acabaram por se perderem, deixando a igreja, deixando o caminho de Deus. Mas eu tenho visto, através do nosso ministério em Goiânia, muitas, não poucas vidas sendo restauradas. Casais, pais, filhos, homens e mulheres, que caíram em certas contradições, mas que através do amor de Deus, da palavra de Deus e do povo de Deus, foram restaurados. Realmente, quando pessoas caem em contradição, nossa tendência é de apedrejá-las e de condená-las, quando na verdade a nossa tendência deveria ser a de ajudá-las, restaurá-las. Eu me lembro deste homem, ele era viciado em drogas pesadíssimas, drogas que poderiam levá-lo à morte em questão de meses. Ele conseguiu ficar 11 meses, praticamente, sem usar drogas. Ele estava conosco na nossa igreja, já havia passado pelos discipulados, já estava no processo para se tornar membro, ele, a esposa, os filhos, felizes na nossa igreja, e mais ainda, porque ele estava obtendo vitória contra o vício. E quem aqui já usou drogas, sabe que é um vício muito difícil de ser quebrado. Mas ele por 11 meses conseguiu. De repente a esposa dele me liga desesperada. Pastor, meu marido caiu. Meu marido caiu. Ele passou em frente a um lugar que vendia tais drogas. Os traficantes o conheciam, conseguiu chamá-lo, conseguiu convencê-lo. Pastor, ele está aqui em casa arrasado. Pastor, ele está chorando, ele está com a cabeça entre as pernas. Pastor, ele está morrendo de vergonha da igreja, ele está morrendo de vergonha do irmão. Pastor, ele sabe que vai ser disciplinado. Pastor, ele não sabe o que fazer da vida. Eu disse, irmã, me espera aí. Fui para a casa dele, cheguei e lhe dei um abraço. Ele não esperava por um abraço, acho que ele esperava por uma bronca. E disse, parabéns, glória a Deus. Ele achou aquilo estranho. Parabéns, glória a Deus, eu acabei de pecar, eu acabei de cair em contradição. Eu disse, é verdade, mas você conseguiu ficar 11 meses sem usar drogas. Parabéns, você conseguiu 11 meses. Isso quer dizer que agora você vai conseguir para o resto da sua vida. Não deixe com que uma única queda jogue por terra 11 meses de vitória. Amém, irmãos? Já se passaram mais de 10 anos. E tanto quanto eu saiba, ele nunca mais caiu em contradição. Isso se chama ministério de restauração.
medo de que a igreja iria apedrejá-lo, medo de que a igreja iria discipliná-lo. Mas a igreja teve que olhar para o lado bom. E ao invés de apedrejá-lo, a igreja reconheceu que foram 11 meses de vitória. Todas as vezes que eu volto para a nossa igreja mãe, eu vejo aquele rosto angelical, eu vejo aquela esposa feliz da vida, e eu vejo aqueles filhos que cresceram no caminho de Deus. Temos que restaurar pessoas, porque por detrás delas existem famílias, existem filhos, existe o cônjuge. E quando você disciplina uma pessoa, você está disciplinando todas as outras. Vamos ficar dentro da palavra de Deus. E vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina nesta noite sobre o ministério da restauração. O reino de Judá, acabamos de fazer a leitura, de 2 Crônicas 28, 8 a 15. O reino de Judá era muito melhor que o reino de Israel. Todavia, Israel estava disciplinando Judá. Todavia, Israel estava sendo a vara nas mãos de Deus, disciplinando o reino de Judá. Mas o reino de Judá era melhor que o reino de Israel, principalmente durante o reinado do rei Uzias. Foi um reinado de 52 a 55 anos, um reinado de paz e de espiritualidade. Mas, infelizmente, esta qualidade espiritual começou a cair, a regredir no reinado de Jotão, filho de Uzias, e foi por terra, completamente para o fundo do poço, durante o reinado de Acás, considerado um dos piores reis de Judá. Mas por amor aos seus filhos, Deus permitiu que Judá fosse castigado, fosse disciplinado por Israel, para ver se eles voltariam novamente para o caminho certo, para o caminho de Deus. E Deus às vezes nos corrige, e Ele usa situações, Ele usa pessoas como vara de correção para nos disciplinar. E Deus tinha toda a razão a respeito de Judá, porque depois da vara, depois da correção, Judá realmente se arrependeu e foi transformado durante o reinado do rei Ezequias, um dos melhores reis de Judá. Para purificar o povo de Judá, Deus usou então o reino de Israel como vara de disciplina. Porém, durante este processo, surgiram dois grandes problemas. Dois problemas seríssimos. Israel gostou muito de ser usado como vara nas mãos de Deus. Mas Israel não enxergou que eles eram bem piores que o povo de Judá, que eles estavam disciplinando, que eles estavam corrigindo. Há muitas pessoas que gostam de serem usadas como vara nas mãos de Deus para julgar, para condenar e principalmente para açoitar os seus irmãos, que muitas vezes são culpados, merecem a correção. Mas este desejo de gostar, de ser uma vara, é muito perigoso. Pois Jesus disse, não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Quantos acreditam nisso? Desde que iniciei o meu ministério, há 25 anos, aprendi duas verdades bíblicas que ninguém jamais havia me ensinado. Nenhum dos meus pastores, nenhum dos meus professores. Aprendi sozinho, mas aprendi dentro da palavra de Deus. Eu aprendi, a igreja não foi chamada para julgar o ser humano durante a era da graça. A nossa igreja não foi chamada para ser juiz. Iremos julgar sim um dia, mas será durante o reino milenar de Cristo. Antes disso, Deus não nos chamou para julgar pessoas e condenar pessoas. Essa ideia da igreja julgar, disciplinar, condenar, vem dos puritanos. E antes dos puritanos,
vem da Igreja Católica. Mas a igreja, o corpo de Cristo, não foi chamado para julgar e muito menos condenar pessoas. E aprendi em segundo lugar, que a disciplina, quando necessária, e às vezes é necessária para a purificação da igreja, precisa ser a mínima possível, e não a máxima possível, como acontece na maioria das vezes. Veja o que Paulo disse para a igreja, irmãos. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha. Viu só? Nós não podemos julgar nada até a volta do Senhor Jesus Cristo, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Mas a igreja, em algum lugar da história, perdeu o seu lugar, perdeu a sua visão neotestamentária, e passou a ser juiz, e a julgar as pessoas, e a condenar as pessoas, e daí vieram as inquisições, que mataram milhares, se não milhões de pessoas, em nome de Deus. Quais são os 3 cuidados que precisamos observar quando Deus nos usa para disciplinarmos alguém? Primeiro, não podemos sentir raiva daquela pessoa. Segundo, não podemos desprezar aquela pessoa. E terceiro, não podemos deserdar aquela pessoa para sempre. Então, quando é necessário disciplinar para a purificação da igreja, para a salvação do corpo, nós não podemos sentir raiva, nós não podemos desprezar e nós não podemos deserdar aquela pessoa, a ofensora, para sempre. E nós vamos ver tudo isso, sabe onde? No Velho Testamento. Na era da lei, não é nem na era da graça. Mas já na era da lei, Deus sempre foi um Deus de amor. Amém, irmãos? Ele não se tornou um Deus de amor na era da graça. Ele já era um Deus de amor na era da lei, porque Deus é amor. Sempre foi amor, sempre será amor. Em primeiro lugar, não podemos disciplinar o ofensor com raiva. Veja o versículo 9. Eis que irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes, com uma raiva tal, que chegou até os céus. Perceba que Deus, Ele pode se irar contra os pecadores. Ele tem esse direito, Ele tem essa prerrogativa, mas nós não temos a prerrogativa de nos irarmos contra o ser humano. Por quê? Eu creio que a resposta se encontra aqui no final do versículo 10. Porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Então nós não temos o direito de nos irarmos, porque de alguma forma nós também somos o quê? Culpados, ainda que não do mesmo pecado, mas de outros pecados. Muitas vezes nós somos culpados daquele mesmo pecado, do ofensor, ou às vezes até de um pecado pior. E é por esta razão, preste atenção agora, que há muitos anos nós não praticamos mais a disciplina eclesiástica em público. Nós não trazemos mais as pessoas perante a igreja para serem julgadas, disciplinadas ou perdoadas. Pastor, é medo de ser processado? É medo de ser processado pela pessoa ofendida? Não, é porque não encontramos na Bíblia respaldo para isso. Nós hoje praticamos a disciplina a portas fechadas, apenas com os pastores e com diáconos, se há diáconos na igreja. No meio da igreja, irmãos, sempre haverá pessoas culpadas contra o Senhor nosso Deus. E uma única vez, o Novo Testamento diz que alguém precisa ser disciplinado em público. E sabe quem é este alguém? Não é um membro qualquer da igreja, mas é o pastor da igreja.
É a liderança espiritual da igreja, e este ensinamento se encontra em 1 Timóteo 5, verso 20. Portanto, eu não sinto raiva de alguém, espero que ninguém sinta raiva de mim. Por quê? Porque nós somos todos culpados contra o Senhor nosso Deus. Primeiro, a ira de Deus é uma ira santa. E a ira santa pertence somente a Deus. Versículo 9 diz: eis que irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão. A ira de Deus é sempre uma resposta contra o pecado, e jamais uma resposta contra o pecador. Somente Deus consegue separar um do outro, nós não conseguimos. Deus, irmãos, é implacável contra o pecado, mas Deus é misericordioso para com o ser humano. Sabendo disso, o rei Davi escolheu 1000 vezes cair nas mãos de Deus, do que uma única vez cair nas mãos dos homens. Davi mesmo disse: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. A Bíblia reconhece que não há misericórdia por parte dos homens, mas há misericórdia por parte de Deus. Os fariseus não entenderam quando Jesus não quis apedrejar a mulher que havia sido apanhada em adultério. Estaria Jesus violando a lei de Moisés? Não, irmãos. Na verdade, ele estava cumprindo a lei de Deus ao dizer para aquela mulher: nem eu tampouco te condeno, vai-te, não peques mais. Os fariseus chegaram irados contra o pecado daquela mulher, contra aquela mulher, mas saíram de lá humilhados. Quando Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Alguns anos atrás, o homem da igreja cometeu adultério. Os irmãos ficaram muito tristes com aquela situação, e o pastor começou a chorar. Como que este irmão pode fazer isso comigo? Como que este irmão pode fazer isso comigo? Em primeiro lugar, o pecado não foi contra o pastor, o pecado foi contra Deus, contra a própria família daquele homem. Em segundo lugar, aquele pastor não tinha e não tem o direito de assumir o lugar de Deus. Somente Deus pode irar-se. Amém, irmãos? E ninguém mais. Então, se a ira de Deus é santa, logo a ira do homem é diabólica. Veja o versículo 8. E também saquearam deles grande despojo que levaram para Samaria. Então a intenção de Israel não era restaurar os seus irmãos e devolvê-los à sua terra, mas a intenção daqueles juízes, saqueá-los até o último centavo, fazê-los pagar por tudo de errado que eles haviam feito. Israel queria ser mais santo do que Deus, e acabou sendo mais sujo do que o diabo. A ira do homem abre as portas para os demônios. Dela provém os divórcios, os litígios, a difamação e as inimizades. Alguém me perguntou: como você aceita uma mulher divorciada e recasada no meio da sua igreja? Quem me fez essa pergunta era uma mulher bastante irada. E eu respondi: minha irmã, da mesma forma que Deus a aceita no céu, e o céu é mais importante que a igreja, e se ela pode entrar no céu, ela também pode fazer parte da nossa igreja. Ela faz parte da nossa igreja do mesmo jeito que ela faz parte do céu, através do sangue de Jesus Cristo. Alguns anos depois, aquela irmã bastante irada contra uma divorciada, precisou lidar agora com a imoralidade inveterada de seus próprios filhos. Cuidado! O homem que procura ser mais santo, mais exigente que Deus, acaba chamando para si a própria ira de Deus. Veja no versículo 11. Porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Portanto, eu quero que você saiba nesta noite, eu prefiro errar sendo bonzinho demais, do que errar sendo severo demais.
Então guardemos este ensinamento. Não podemos disciplinar qualquer pessoa que seja com raiva. Nós não temos direito a esta indignação. A única ira santa que existe é a ira do nosso Deus. Segundo, não podemos disciplinar o ofensor para sempre. Há limites. Veja o que o verso 11 diz: agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros, os ofensores, que trouxestes cativos de vossos irmãos. Se dependesse de Israel, que era o juiz, os filhos de Judá seriam prisioneiros para sempre, tributários, ilegítimos e bastardos. Mas Deus disse: nada disso, vocês são muito iguais. E se depender de nós também, pessoas serão marcadas pelo resto de suas vidas. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, ele jamais pode ser pastor da igreja. João Marcos nos desamparou na primeira viagem missionária, nós jamais o levaremos de novo. O ser humano sabe ser implacável, quando Deus não é implacável. Por que não podemos desprezar as pessoas para sempre? Primeiro, a disciplina precisa ser a mínima possível. Olha só o que Deus disse: eis que irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão. Aqui já era suficiente, aqui já bastava de disciplina. E vós, olha, eles foram além, os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. O profeta Obed condenou a severidade do povo de Israel e mostrou que a disciplina divina havia sido muito mais branda que a disciplina humana. Assim como os pais não podem exagerar na disciplina de seus filhos, por mais culpado que os filhos sejam, a igreja não pode ser severa demais com os irmãos em Cristo que caíram em pecado, porque o objetivo não é fazer justiça, não é fazer a pessoa pagar, mas sim trazer aquela pessoa de volta. Trazer restauração para a vida daquela pessoa, porque de trás dela existe uma esposa, existe um esposo, existe filhos, existe netos. Amém, irmãos? Restauração é o objetivo, e não condenação. Mas como aquela pessoa será restaurada, se a punição lhe tirar toda a esperança? Ah, ela mereceu, sem dúvida. Um jovem recém-convertido, já ocupando posição de liderança na igreja, havia caído em pecado nos primeiros meses de conversão. Imediatamente ele foi afastado da liderança, claro. Ele ficou em disciplina por 6 meses, mas nunca foi excluído. Ao contrário, o pastor pediu que ele ficasse, que ele fosse restaurado. Só que alguns pais da igreja, preocupados com as suas filhas, desejaram que o rapaz fosse embora. O pastor disse: mas ele se arrependeu. Vamos lhe dar uma oportunidade, vigie as suas filhas, mas vamos ajudar na recuperação deste rapaz. O moço ficou, e tanto quanto eu saiba, depois de 5 anos, ele se ingressou no seminário da igreja, ele se formou 3 anos depois, tornou-se um pregador, um pastor no campo missionário. Então, se a igreja tivesse sido severa demais, aquele rapaz nunca teria sido restaurado à imagem de Jesus Cristo. Não minimizamos o pecado. Pecado é nojento, pecado é cruel, pecado destrói, pecado causa doenças físicas e emocionais. O pecado custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O pecado é inaceitável, amém, irmãos? Não minimizamos o pecado, mas não destruímos o pecador, pelo qual Jesus Cristo morreu. Segunda razão que a disciplina não pode ser severa demais,
E esta, irmãos, pega a todos nós. Não somos melhores que o nosso ofensor. Deus, através do profeta, disse, além da nossa culpa contra o Senhor, porque nós também temos culpas. Vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos grande culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Alguns líderes de Israel, cujos nomes merecem ser citados, conseguiram mudar a atitude legalista de Israel. Azarias, Berequias, Jeisquias e Amassa, 4 pacificadores, assim como Barnabé foi um pacificador para com a restauração de João Marcos, contra a vontade do grande apóstolo Paulo. E anos mais tarde, Paulo reconheceu que estava errado. O argumento dos líderes de Israel foi este: não que Judá fosse inocente, não que Judá não merecesse ser castigado, mas porque, sendo que já temos grande culpa. Temos grande culpa. Exatamente o que Jesus nos ensinou quando ele disse: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E fazendo um trocadilho, nós reparamos o cisco que está no olho do nosso irmão, nós o disciplinamos, nós o julgamos, nós o condenamos, e há um poste dentro dos nossos próprios olhos. Não, mas eu não cometi adultério. Fisicamente não, mas no coração cometeu. Não, eu jamais roubei, jamais defraudei aquela pessoa ou aquelas pessoas, mas no passado ou até mesmo no presente, você está deixando de entregar a Deus o que pertence a Deus. Certa vez eu levei a minha esposa a um dermatologista para verificar sobre uma manchinha que havia surgido na pele dela. Enquanto eu mostrava aquela manchinha, que não era nada, ele pegou uma lupa e colocou na minha direção e me mostrou que eu tinha até muito mais manchas do que a minha própria esposa. Ela era paciente, mas eu que saí com o diagnóstico. Ele disse: ninguém possui uma pele perfeita. Que Deus nos dê uma igreja, que Deus nos dê uma família que reconheça que não podemos disciplinar uma pessoa para sempre. Amém, irmãos? E terceiro, não podemos deserdar o ofensor de tudo, tirar tudo dele, inclusive a esperança. Então os homens armados, e homens armados aqui são os juízes, aqueles que têm poder sobre as pessoas, aqueles que causam medo, aqueles que podem tomar decisões. Mas veja o que eles fizeram: deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Eles devolveram tudo que pertencia a Judá, não ficaram com nada que era dos prisioneiros. Isso significa restauração. Devolver tudo que era da pessoa e restaurar a pessoa ao lugar que ela ocupava antes de cair em pecado. O que significa a palavra restauração? A primeira vez que ela aparece no Novo Testamento foi em Lucas 4,19. E significa reaver a visão, reaver a vista. Enxergar de novo. Então Judá foi disciplinado por Deus, mas não para sempre. O plano era devolver-lhe a visão. Aí eles voltaram para casa, foram liderados, depois disso, por um dos melhores reis que já surgiu na história, Ezequias, o rei das orações respondidas. Tanto quanto eu saiba, tanto quanto eu conheço este livro, só há 2 lugares, 2 cargos dentro da igreja, que dependendo do pecado, os homens não podem mais serem restaurados a estes cargos. O de pastor e o de diácono. Porque a Bíblia é muito clara, para você ser um pastor
e para você ser um diácono, você só pode ter sido marido de uma única mulher, a não ser em caso de viuvez. Esses são os únicos 2 cargos que jamais poderíamos restaurar as pessoas a eles. Mas, fora esses 2 cargos, as pessoas restauradas, elas podem voltar a fazer tudo dentro da igreja para a honra e a glória de Deus. Elas podem voltar a cantar, evangelizar, elas podem voltar até a ensinar na escola bíblica dominical. Por quê? Porque não podemos deserdar uma pessoa para sempre. O filho pródigo voltou para casa e reouve todos os seus direitos, mesmo depois de ter desperdiçado todos os seus bens em terra longínqua. O pecado dele foi pesado. O irmão dele, que nunca havia pecado, nunca havia abandonado o pai, não concordou com aquela restauração. Mas o que o pai lhe respondeu? Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Muitas pessoas preferem viver e agir como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Não, aqui esta pessoa não pode entrar mais, aqui esta pessoa não pode ficar, se ela ficar eu vou embora. Mas, no nosso ministério, nós não queremos ser como o irmão mais velho do filho pródigo, nós queremos ser como o pai do filho pródigo, porque aquele pai representa a pessoa de Deus. E o irmão mais velho representa os fariseus. Veja o que o pai mais uma vez disse. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, restauração. Vestilho, ponde-lhe um anel na mão, restauração. E alparcas nos pés, restauração. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Em suma, a igreja não exclui ninguém de seu meio. Não, pastor, não. São as pessoas que se excluem da igreja por falta de arrependimento. Sem arrependimento, restauração é impossível. Eu não estou falando de restaurar pessoas impenitentes, prestem atenção nisso. Mas cabe à igreja não julgar, não condenar e dar tempo também para que as pessoas se arrependam. Como pastor, já tenho um pouco de experiência nisso. Alguns irmãos já tentaram me colocar na parede sobre outros irmãos que caíram em pecado. E essas pessoas me disseram: se fulano ficar na igreja, eu e a minha família vamos embora. Esta é uma situação difícil para um pastor. Se fulano ficar na igreja, eu e a minha família vamos embora. Na hora eu pensei, o que Jesus faria em meu lugar? Não só o que ele faria, mas o que ele já fez. Porque ele já foi colocado na parede. Os fariseus disseram: manda esta mulher embora, ela é uma pecadora. Vocês se lembram disso? Mande-a embora. Mas ela era uma pecadora arrependida. Ela estava chorando sobre os pés de Cristo. Qual foi a resposta de Jesus? Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Irmãos, agora eu falo por experiência. Os melhores crentes da igreja, acreditem ou não, são aqueles que foram perdoados e muito. São aqueles que foram perdoados e muito, que caíram na sarjeta, mas que foram levantados pela graça e misericórdia de Deus. É incrível vê-los participando da promessa de fé para missões, participando dos dízimos da igreja, participando de evangelismo, participando dos cânticos, das atividades da igreja, pegando na vassoura, no rodo.
É incrível ver como eles querem demonstrar gratidão pela restauração que Deus permitiu na vida deles. Mas aqueles que nunca saíram de casa, não entendem isso. Não amam o suficiente. Qual foi a resposta que eu dei para aqueles amados irmãos? Eis ali a porta. Nós vamos ser uma igreja de Cristo. Não é o que eu aprendi, irmãos, com homens. É o que eu aprendo com a palavra de Deus. Não somos obrigados a seguir tradições. Muitas são boas, mas só são tradições. É o que a Bíblia nos manda fazer, é o que a Bíblia nos ensina. Esta é uma igreja, irmãos, que vai ficar dentro da palavra de Deus. Tudo que sucede conosco, vamos ver o que a palavra de Deus instrui. Vamos ver o que ela ensina. E você vai encontrar todas as respostas para a igreja na pessoa de Jesus Cristo.